Fala, nação rubro-negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a situação do terreno do gasômetro, que de ontem para cá novidades aconteceram, novidades boas, ruins, bom, depende do ponto de vista, tá? Mas nada que vai impedir a construção do estádio do Flamengo. Entretanto, precisamos pontuar para vocês algumas situações que aconteceram e que agora, já mais esclarecido sobre os fatos, eu posso informá-los certinho sobre o que a juíza definiu sobre o terreno do gasômetro, que estava passando sobre perícia dos valores que foram colocados no leilão para os valores que a Caixa Econômica Federal gostaria que fossem aplicados. O que aconteceu? Você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui agora. Também quero falar com vocês a respeito sobre o Mundial de Clubes. Quero mostrar nesse vídeo como o técnico Felipe Luiz vai colocar a equipe rubro-negra para jogar daqui a pouquinho às 16 horas. Você conhece todos os jogadores? Aposto que não, né? Conhece basicamente ali o goleiro Lucas Furtado, conhece o Lohan, Matheus Gonçalves, mas e o restante do elenco? Quem é que vai jogar na lateral direita, na lateral esquerda? Qual é a dupla de zaga, o nosso meio de campo, os atacantes? Vou trazer todas essas informações aqui para vocês agora. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem se tornando patrocinadores do nosso canal. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para poder se tornar um patrocinador, uma daquelas pessoas diferenciadas que acreditam no nosso trabalho e que apoiam de verdade o nosso trabalho. Por apenas R$ 1,99 você pode fazer isso pela gente. E olha só, assim que nós alcançarmos 500 membros, eu vou começar a fazer sorteios de brindes aqui. Brindes como kit para churrasco, kit de copos, taças, tudo do Flamengo para você poder usufruir da melhor maneira possível. Ou seja, vai ser uma via de mão dupla. Vocês vão nos ajudar aqui e nós vamos retribuir com sorteios. Quando chegarmos a 1.000 inscritos, aí o sorteio vai ser melhor ainda. Além dos brindes, vamos sortear mantos sagrados para você. Então você pode conseguir um manto sagrado por apenas R$ 1,99. Isso não tem em lugar nenhum, só aqui no nosso canal. Então dá essa moral pra gente. Se não fosse importante, eu não pediria. Vai lá, clica no link. Só vale se clicar nos links que estão aqui ou no botãozinho Seja Membro que está na sua telinha. Fazendo isso, você se torna um patrocinador do nosso canal e garante com que o nosso canal fique aqui por mais tempo. Tô contando com vocês. Você é a nossa expectativa e a nossa esperança maior para que a gente continue trazendo aqui no YouTube as informações verdadeiras, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, do Mengão Queridão. Produça, roda o VT. Nação, a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue resolver os seus problemas financeiros simplesmente clicando no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então, se você quer resgatar o seu FGTS de maneira rápida, prática e simples, basta falar com um dos atendentes da Mais Ágil hoje mesmo. E tem um detalhe. Se você falar para Mais Ágil que você veio através dos canais VVP do Fabrício Lopes, você ainda vai estar concorrendo ao sorteio de um manto sagrado. Quer coisa melhor, nação? Ah, para, né? Só usando a Mais Ágil para resolver o seu problema financeiro. Então faz o seguinte, clica no link que está na descrição e também no comentário fixado e faça hoje mesmo uma consulta aos atendentes da Mais Ágil para resolver os seus problemas. Na Mais Ágil, a gente confia, por isso a gente indica. Nação, o seguinte, hoje tem jogo do Mengão, vocês sabem que hoje e amanhã tem jogos do Flamengo. Hoje a disputa é pelo Mundial de Clubes, na verdade o Intercontinental de Clubes Sub-17. O campeão da Libertadores da América, o Flamengo, vai enfrentar o campeão da UEFA Youth League, que é como se fosse uma liga sub-20 da UEFA. Gente, para entender direitinho como que as duas equipes chegaram à final, eu vou começar contando a história do time do Olympiacos, campeão da UEFA Youth League. O Olympiacos entrou na segunda fase da competição. A UEFA Youth League
ela é uma competição formada por 64 equipes europeias, dentre elas Real Madrid, Porto, PSG, Bayern de Munique, Benfica, Barcelona, Manchester City, Sevilha, Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund, ou seja, as grandes equipes europeias participam dessa competição há mais de 2 décadas. Bom, a edição com 64 clubes foi dividida em 32 equipes vinda da fase de grupos e outras 32 equipes vinda de uma fase chamada Campeões Nacionais. Nessa fase, o Olympiacos entrou fazendo uma campanha extraordinária. O primeiro jogo dos caras foi contra o Lecce, da Itália, e no acumulado eles venceram por 6-2. No segundo confronto, eles tiveram a equipe do Gabala, do Azerbaijão. No acumulado, 7-0 para o Olympiacos. Depois, em um playoff, eles enfrentaram a equipe da Inter de Milão. No segundo jogo em casa, mesmo tendo perdido um jogador por expulsão, eles conseguiram segurar o ímpeto da Inter de Milão e ficaram no 0-0. Com isso, os caras foram para as penalidades, onde eles venceram a equipe italiana. Aliás, nação, essa equipe do Olympiacos é especialista em penalidades. Os caras são muito bons de pênaltis e tem no goleiro Antezelo Sina, sua principal arma para pegar pênaltis. O homem é pegador de pênaltis, tá? Nas oitavas de final, o Olympiacos saiu perdendo de 2-0 para o Lens, da França. Mas conseguiram empatar o jogo em 2-2 e venceram novamente, adivinha como? Nas penalidades. Bom, nas quartas de final, os caras enfrentaram a equipe do Bayern de Munique, equipe tradicional alemã, campeã tantas vezes da UEFA Champions League dos profissionais, mas que foram mamão com açúcar para o Olympiacos. Foi 3-1 o jogo sobre eles e eles nem tiveram dificuldades, nem precisaram usar o Antezelo Sina, goleiraço dos caras, em penalidades. As quartas de final foi mamão com açúcar para eles. Aí eles foram para as semifinais. Nas semifinais, aí sim eles precisaram novamente contar com a competência do goleiro para poder pegar as penalidades. O goleiro nas semifinais pegou 2 pênaltis e eles se classificaram vencendo a equipe francesa por 3-1. Na final, eles foram pegar um gigante do futebol europeu, o Milan. As imagens vocês estão vendo aqui do ladinho da final dos caras sobre a equipe milanesa. Bom, mas de novo, eles não passaram por sufoco. De novo, eles tiveram facilidade para enfrentar e vencer uma forte equipe dos profissionais da Europa, né? O Milan, com toda a sua tradição, em 7 minutos tomou 3 gols e perdeu a final para a equipe do Olympiacos. Nesta final, a equipe do Olympiacos foi escalada como deve ser escalada para o jogo de hoje, com Antezelo Sina, o goleiro, o Costoulas na lateral direita, Koutsides e Precates como zagueiros, com o Coutigoulas na lateral esquerda. Aí o meio de campo formado por 4 jogadores, Bakoulas, Moussakites, Alafax e Papacanelos, e 2 no comando de ataque, Previmovides e Costoulas. Nação, não é fácil não falar o nome desses caras. Olha, o Moussakites foi o artilheiro da equipe grega na competição da UEFA Youth League, com 6 gols marcados. É um jogador que antevê jogadas, rápido, tem só 17 aninhos e o menino é um meia muito habilidoso. O Flamengo do técnico Felipe Luiz tem que ficar de olhos bem abertos em cima desse e de outros jogadores. O Olympiacos não chegou aqui por acaso, é uma equipe forte, é uma equipe estratégica que venceu, como vocês viram, grandes nomes do futebol europeu. Inter de Milão, Lens da França, o Milan na final, Bayern de Munique. Então, é uma equipe que o técnico Felipe Luiz tem que ficar de olhos bem abertos para hoje, no Maraca, a gente atropelar. E agora,
Qual foi o caminho do Mengão queridão até chegar a essa final? Vamos dar uma espiada? Agora chegou a vez da gente falar sobre o Mengão queridão, nação. O Flamengo se classificou para a final do Intercontinental de Clubes através da sua brilhante campanha na Libertadores da América Sub-20. O Flamengo entrou na fase de grupos, caindo num grupo que tinha Aucas, do Equador, Defensor do Uruguai e Sporting Cristal do Peru. E o Flamengo chegou até a final vencendo todos os jogos, sem nenhum empate, sem precisar disputar pênaltis com ninguém. Na primeira rodada, o Mengão enfrentou o Defensor do Uruguai e venceu por 1-0. Já na segunda rodada, o Mengão enfrentou o Aucas do Equador e venceu por 2-1. Na terceira rodada, o Mengão venceu o Sporting Cristal do Peru por 4-2, totalizando 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 3 vitórias e a classificação em primeiro lugar no grupo com 9 pontos. Na semifinal, o Flamengo enfrentou o Rosário Central da Argentina e adivinhe, outra vitória por 2-1. Na final, a gente pegou a gigantesca equipe do Boca Juniors. E o técnico Mário Jorge, até então treinador da equipe sub-20, nem tomou conhecimento da equipe argentina. Vencemos por 2-1 e fomos campeões invictos. Mas não é aquele invicto que empatou passou... Não, vencemos todas as partidas da Libertadores da América Sub-20. Uma campanha irretocável do treinador Mário Jorge, que depois saiu para alçar voos maiores e deu lugar a Felipe Luiz, tão ou mais brilhante ainda. Felipe Luiz vai estar hoje à frente do Mengão queridão nesse jogo contra o Olympiacos. Agora que vocês já conhecem as campanhas de Flamengo e Olympiacos para chegarem à final da Intercontinental Cup, vamos ver quais são as prováveis escalações das duas equipes. O técnico Felipe Luiz deve mandar a campo um Flamengo com Lucas Furtado no gol, Daniel Alves na lateral direita, Iago e João Souza na zaga, com Zé Wellington, excelente cobrador de faltas, na lateral esquerda. Ryan Lucas, Caio Garcia, Lohan no meio de campo, com Chola, Matheus Gonçalves e o Wallace Ian. O Flamengo jogando num 4-3-3. Já a equipe do Olympiacos, que vem a campo num 3-6-1, vem com Antizelo Sina no gol, Costoulas na lateral direita, Coutsides e Precates com Coates ou Golas na zaga, com Bacoulas, Mousakites, Alafax, Papacanelos e Pinevimonides no meio de campo, com o Costoulas como atacante. Assim, devem vir Flamengo e Olympiacos para a partida de logo mais às 4 da tarde no Maracanã. A arbitragem ficará a cargo de Yender Herrera, um venezuelano muito bom apitador, já apitou na Libertadores da Américas alguns jogos do Flamengo e eu gostei muito da arbitragem dele. O VAR fica a cargo de um equatoriano, Carlos Urbi. Para mim, 4-0 para o Mengão queridão. E para vocês, qual será o placar desse jogão de daqui a pouquinho entre Flamengo e Olympiacos? Título inédito sendo disputado pelo Felipe Luiz e pelos garotos do Sub-20. Não se esqueça de clicar no link e se tornar membro VVP. Agora vamos falar sobre o terreno do gasômetro? Espia só. Como vocês sabem, a Justiça contratou uma perícia para avaliar o valor do terreno do gasômetro a pedido da Caixa Econômica Federal, que não reconheceu os 138,195 milhões de reais como sendo o valor ideal para que o leilão acontecesse da forma como aconteceu, e o Flamengo então venceu e comprou, já pagando o terreno do gasômetro para a própria Caixa Econômica Federal, que é quem administra o fundo imobiliário, que é dona realmente daquele terreno, ou era, né, dona daquele terreno. A perícia esteve no local e determinou que não, 138,195 milhões não é o valor correto pelo terreno, mas também não subiu o valor para 250 milhões ou para 400 milhões como a Caixa gostaria que fosse. A subida foi apenas para 7,8 milhões de reais a mais, totalizando aí
R$ 145.995.000. Se o Flamengo já pagou, como o presidente Rodolfo Landim disse que já fez, 138,195 milhões, o Flamengo tem que depositar apenas mais 7,8 milhões de reais para que tudo fique tranquilo. Agora, gente, não haverá mais contestação por parte da Caixa sobre o valor do terreno. É 145,995 milhões e Zé Fini. Agora tem um detalhe. A ideia era que o Flamengo pudesse, a partir da decisão dessa juíza que pediu a perícia, já assumir imediatamente a posse do terreno. Acontece que a juíza não só não deu a posse para o Flamengo, como mandou a posse do Flamengo para ser julgada na última instância, na Justiça Federal. A vantagem, gente, é que depois de julgado na Justiça Federal, não tem recurso, não tem instância superior. Então o Flamengo está agora nos últimos momentos, nos últimos detalhes para poder assumir a posse do terreno em definitivo e não poder ter mais recursos por parte da Caixa Econômica Federal para impedir o processo. O grande problema disso tudo é que vai demorar um pouco mais para o Flamengo tomar posse. Não vai ser algo que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Vai ter que ser marcada a audiência para julgamento na Justiça Federal e só então, depois de julgado, o Flamengo saberá quando tomará posse. E o processo deve demorar um pouco, não deve ser algo rápido como o Flamengo gostaria. O que isso vai atrapalhar os planos do Flamengo? Apenas no início do projeto. O Rodolfo Landim já gostaria de tomar posse esse ano, disse inclusive que convidaria todas as torcidas organizadas para tomar posse do terreno junto, que vai construir um mastro de 30 metros de altura para fincar a bandeira rubro-negra no terreno, e tudo isso seria legal se fosse feito ainda esse ano, até por viés político. Vocês têm dúvida de que o Landim vai estar do lado do Rodrigo Dunge de Abranches, seu fiel escudeiro e apoiado para assumir a sucessão do cargo dele? Claro que não. Mas se for demorar muito o julgamento a acontecer, pode ser que a posse aconteça com um outro presidente, com o BAP, por exemplo, que é o preferido aí nas pesquisas para poder assumir o Flamengo. E depois de contar com o apoio da Fátima, o grupo político do Flamengo, o BAP é indiscutivelmente o maior candidato a assumir. Então já imaginaram? Rodolfo Landim e Rodrigo Totti tiveram todo esse trabalho para, na hora de tomar posse, ser o BAP e não eles? Pois é, por isso o Rodolfo Landim já está acionando nos bastidores todos os desembarcadores e juízes rubro-negros que ele conhece, que podem acelerar ou tentar acelerar o julgamento na Justiça Federal, para que ainda este ano o Flamengo tome posse do terreno do gasômetro e toda aquela situação política seja feita. Isso, gente, já foi usado outras vezes. A inauguração do Ninho do Urubu, por exemplo, foi feito antes do Ninho do Urubu estar completamente pronto para que a gestão do Eduardo Bandeira de Mello inaugurasse, e não a gestão seguinte, que seria a gestão de Rodolfo Landim. Até por isso a gente teve alguns graves problemas, como da tragédia que lá esteve, não vou entrar nesse assunto aqui, mas o mesmo está tentando se fazer acontecer neste momento com Rodolfo Landim, que vai correr para tramitar esse julgamento na Justiça Federal o quanto antes, para ele poder assumir. Como nós não temos problemas com a politicagem, para nós ficou garantido o seguinte: o terreno é nosso, não há como contestar a propriedade do terreno por parte do Flamengo, até porque o Flamengo deve fazer os 7,8 milhões de reais de depósito para a Caixa, que é a diferença entre os dois processos, imediatamente, não havendo mais motivos para contestar a legalidade, a legitimidade de todo o processo. É aí, nação, é esperar para ver o momento que a gente vai poder assumir, mas que é nosso, e uma hora o bicho vai pegar e o estádio vai ficar de pé. Essas eram as principais notícias que eu tinha para trazer para vocês agora. Gente, Memphis Depay é um bom nome para o Flamengo? Já vai comentando aí, porque eu estou apurando tudo sobre esse nome, Memphis Depay, como reforço do Mengão. Mas isso vai ser num vídeo
mais a noitinha. Depois que terminar o Intercontinental de Clubes, eu venho aqui e conto pra vocês se essa história de Memphis Depay procede e se o Flamengo está interessado nele. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no Resenha Rubro-Negra, mas principalmente, gente, somos 473 membros. Falta um pouquinho pra gente chegar a 500. Se eu conseguir colocar vocês por dentro da finalíssima da Intercontinental e esclarecer para vocês sobre o terreno do gasômetro, dá essa moral para nós. Seja membro, é só R$ 1,99 para garantir a nossa estadia aqui por muito tempo. Eu sei que você pode e eu sei que você vai fazer. Tamo juntos, fiquem com Deus. Excelente final de semana. Saudações rubro-negras, Memphis Depay, é mole.